O sol da tarde filtrava-se pelas cortinas de seda, pintando a sala de estar de Ana e Pedro com tons dourados que, ironicamente, contrastavam com a sombra crescente que começava a envolver a vida do casal. À primeira vista, eram a imagem da felicidade. Ana, com seu sorriso fácil e olhos curiosos, e Pedro, charmoso e atencioso, sempre com uma piada pronta ou um elogio na ponta da língua. Eles se conheceram em um café movimentado, e a conexão foi instantânea, um turbilhão de paixão e promessas de um futuro brilhante. Contudo, para um observador mais atento, pequenos e quase imperceptíveis desajustes começavam a surgir, como rachaduras finas em uma pintura perfeita. Certa noite, a conversa girava em torno de um jantar com amigos que Ana tinha certeza de ter mencionado a Pedro no dia anterior. A imagem da conversa estava vívida em sua mente. O cheiro do café fresco, a forma como a luz batia na mesa da cozinha. "Pedro, você não se lembra que eu falei do jantar na casa da Lúcia amanhã?" perguntou Ana, a voz tingida de uma leve surpresa. Pedro, no entanto, franziu o senho, um ar de confusão genuína em seu rosto. "Jantar na Lúcia? Amor, você não me disse nada. Tenho certeza que não. Eu teria anotado." A semente da dúvida foi plantada. Ana insistiu, revisitando os detalhes da suposta conversa, mas Pedro manteve-se firme, quase divertido com a sua distração. "Você deve ter sonhado, meu bem. Ou talvez estivesse pensando alto." A convicção de Ana vacilou. Será que ela realmente não tinha dito? A memória era tão clara. Ou não? Com o tempo, essa dinâmica se tornou mais frequente. As pequenas falhas de memória de Ana, sempre apontadas por Pedro, começaram a se estender para outros aspectos de sua vida. Ele começou a tecer comentários sutis sobre as pessoas próximas a ela. "Seus amigos são um pouco invejosos, não acha? Eles não entendem o que temos", ele diria com um sorriso compreensivo. Ou, "sua família é um tanto controladora, não é? Eles não te deixam ser você mesma." Essas palavras, ditas com aparente carinho e preocupação, corroíam as relações de Ana, criando um fosso entre ela e seu círculo de apoio. Ela se sentia cada vez mais isolada, dependente da percepção de Pedro sobre o mundo e sobre ela mesma. Quando Ana tentava expressar sua crescente confusão ou a sensação estranha de que algo estava errado com sua memória, Pedro a acalmava com uma paciência irritante. "Você está exagerando, Ana. É só o estresse do trabalho." Ou, "Você é tão sensível, meu amor. Não precisa levar tudo tão a sério." Seus sentimentos eram minimizados, desqualificados, fazendo-a sentir-se infantil e irracional. A ansiedade de Ana aumentava e ela começou a questionar sua própria sanidade. Será que ela estava realmente ficando louca? A teia de Pedro se apertava e Ana, sem perceber, estava cada vez mais emaranhada. A desconfiança em si mesma atingiu níveis alarmantes. Ana começou a registrar eventos em um diário secreto, uma tentativa desesperada de ancorar-se na realidade. Anotava conversas, datas, compromissos, qualquer coisa que pudesse servir como prova de sua própria memória. Era um ato furtivo, feito à noite, sob a luz fraca de seu celular, como se estivesse cometendo um crime. Uma noite, enquanto revisava suas anotações, um nome saltou da página: "Jantar na Lúcia, 15 de maio", e ao lado a confirmação de que havia falado com Pedro sobre isso. E então, uma descoberta ainda mais chocante. Uma mensagem antiga no seu próprio celular, enviada para Pedro, reconfirmando o jantar. O coração de Ana disparou. Era a prova. Ela não estava louca. Com a mensagem em mãos, confrontou Pedro. "Você disse que eu não te avisei sobre o jantar da Lúcia, mas eu avisei. Olha aqui." Pedro leu a mensagem e, por um instante, um lampejo de algo quase imperceptível cruzou seu rosto, antes de ser substituído por uma fúria controlada. "Como você ousa revirar coisas antigas por causa de um jantar bobo?
Você está me espionando, Ana? Isso é obsessivo e doentio. Você está inventando problemas onde não existem. Ele virou a situação contra ela com uma habilidade assustadora, deixando-a mais confusa e culpada do que nunca. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A fúria de Pedro, embora contida, era fria e cortante, uma arma que ele usava com maestria. A evidência do celular, que Ana pensou ser sua salvação, tornou-se mais uma ferramenta em suas mãos. Ele negou veementemente a validade da mensagem, argumentando que ela poderia ter sido manipulada ou que ele simplesmente não a viu na época. Você está obcecada, Ana. Isso não é normal. Você está criando fantasmas onde não existem, e isso está me cansando. Ele disparou, a voz grave e cheia de decepção calculada. Aquele lampejo de dúvida que Ana havia sentido, a breve chama de clareza, foi rapidamente sufocada pela avalanche de acusações e pela certeza inabalável de Pedro. Ela se sentiu perdida, completamente isolada em sua própria mente, questionando se a realidade que ela percebia era, de fato, uma invenção de sua própria instabilidade. As palavras de Pedro ecoavam em sua cabeça. Estar louca. Inventar coisas. Ana mergulhou em um conflito interno avassalador. De um lado, a insistência de sua memória, as anotações em seu diário, a mensagem no celular. Do outro, a versão irrefutável de Pedro, a forma como ele virava a situação contra ela, acusando-a de paranoia e desconfiança. Sua autoestima, já fragilizada, desmoronava a cada confronto. Ela se sentia exausta emocionalmente, como se estivesse travando uma batalha constante contra si mesma. A ansiedade e a confusão transformaram-se em uma névoa densa que obscurecia seus pensamentos e sentimentos. Ela chorava em segredo, questionando sua própria sanidade e a validade de sua percepção do mundo. Em meio a essa escuridão, uma pequena luz começou a surgir. Um antigo amigo de faculdade, Marcos, que não via há anos, reapareceu em sua vida através de uma mensagem casual. Ele havia notado a ausência de Ana nas redes sociais e a falta de contato, algo incomum para ela. Ana, está tudo bem? Andei sentindo sua falta, ele escreveu. Inicialmente, Ana hesitou em responder, temendo a reação de Pedro e a invasão de sua privacidade. Pedro havia plantado a semente da desconfiança em relação a todos, e a ideia de se abrir para alguém de fora de seu círculo íntimo com ele parecia perigosa. No entanto, a persistência gentil de Marcos e sua preocupação genuína começaram a penetrar a barreira de isolamento que Pedro havia construído. Ele não a pressionava, apenas oferecia uma escuta atenta, um espaço seguro. A verdadeira virada veio de uma forma inesperada e dolorosa. Uma tarde, enquanto Pedro estava no banho, o celular dele vibrou incessantemente. Ana, que normalmente respeitava a privacidade dele, sentiu uma pontada de curiosidade e uma necessidade desesperada de encontrar alguma verdade, qualquer verdade, que pudesse ancorá-la. Ela pegou o aparelho. Uma série de mensagens abertas revelou uma conversa íntima com uma colega de trabalho, com detalhes que não deixavam dúvidas sobre um relacionamento extraconjugal. O chão pareceu sumir sob seus pés. A dor da traição foi avassaladora, mas, paradoxalmente, a clareza que essa descoberta trouxe foi um choque elétrico. A infidelidade de Pedro não era apenas uma traição emocional. Era a peça que faltava no quebra-cabeça de sua manipulação. Se ele era capaz de mentir sobre algo tão fundamental quanto o compromisso e a fidelidade, o que mais ele havia distorcido? A ficha caiu. Ana não estava louca. Pedro era um mentiroso. Começou a pesquisar incansavelmente sobre manipulação psicológica e gaslighting,
Termos como distorção da realidade, abuso emocional, minimização de sentimentos saltaram das páginas e telas, descrevendo com precisão cirúrgica cada uma de suas experiências. As peças começaram a se encaixar, revelando um padrão de comportamento perverso que visava minar sua confiança e controle. A percepção de que não era sua sanidade que estava em jogo, mas sim a manipulação de Pedro, trouxe uma onda de raiva e determinação. Ana não podia mais viver naquela realidade distorcida. Aquele não era amor, era uma prisão. Ela começou a planejar sua saída em segredo, reunindo documentos, dinheiro e buscando apoio discreto de Marcos. A cada passo, ela sentia um misto de medo e uma força recém-descoberta. No entanto, Pedro, com sua percepção aguçada e seu controle obsessivo, começou a notar a mudança em Ana. Ela estava mais calada, mais distante, menos reativa às suas provocações. Ele sentiu a perda de seu poder e intensificou sua vigilância, tornando-se ainda mais controlador e possessivo. A gaiola de Ana, que ela agora via claramente, estava se fechando ainda mais. A gaiola de Ana, que ela agora via claramente, estava se fechando ainda mais. A tensão no apartamento era palpável, um ar pesado carregado de desconfiança e um silêncio que gritava. Pedro observava Ana, seus olhos perscrutadores, tentando decifrar o enigma que ela havia se tornado. Mas Ana não era mais a mesma mulher assustada e confusa. A raiva, antes um fogo brando, agora queimava com intensidade dentro dela, alimentada pela verdade que havia desvendado. Era hora de confrontar. Uma noite, enquanto Pedro tentava mais uma vez distorcer uma lembrança trivial, Ana o interrompeu. Sua voz, antes hesitante, agora carregava uma firmeza que o surpreendeu. Chega, Pedro, eu sei o que você está fazendo. Ele tentou o velho truque, o tom de voz condescendente, a acusação de que ela estava imaginando coisas. Mas Ana não cedeu. Não, Pedro, eu não estou imaginando. Eu sei o que é gaslighting. Eu sei que você me manipulou, que me fez duvidar da minha própria sanidade, que me isolou e que me traiu. As palavras caíram como pedras, cada uma delas derrubando uma parte da fachada cuidadosamente construída por Pedro. O rosto dele contorceu-se em uma mistura de choque e fúria. A máscara caiu completamente. Ele tentou reverter a situação, acusando-a de ser paranoica, de ter enlouquecido de vez, de estar sob a influência de amigos mal intencionados. Mas Ana estava preparada. Ela enumerou cada incidente, cada distorção, cada mentira, com uma clareza que ele não esperava. A evidência da infidelidade, que ele pensou ter escondido bem, foi a gota d'água. Pedro, sem mais argumentos, tentou um último recurso, a vitimização. Você está me destruindo, Ana. Eu te amo e você está me acusando de coisas terríveis. A voz dele quebrou. Uma performance digna de Oscar. Mas Ana apenas o olhou com um desprezo frio. A dor já havia sido sentida e agora apenas a determinação restava. Naquela mesma noite, Ana fez as malas. Não havia mais lágrimas, apenas uma resolução férrea. Com a ajuda discreta de Marcos, que esperava do lado de fora, ela conseguiu sair do apartamento que havia se tornado sua prisão. Cada passo para fora daquela porta era um misto de alívio avassalador, um medo latente do desconhecido e uma tristeza profunda pela perda não apenas de um relacionamento, mas de uma versão de si mesma que havia sido roubada. Marcos a levou para um lugar seguro, longe do alcance de Pedro, e por um tempo Ana apenas existiu, processando a avalanche de emoções. O caminho para a cura não foi linear. Foi um processo árduo, pontuado por sessões de terapia que a ajudaram a desvendar os nós complexos da manipulação. A terapeuta de Ana, uma mulher empática e experiente, a guiou na reconstrução de sua autoestima, na validação de suas memórias
e na redefinição de sua percepção da realidade. Ana aprendeu a confiar em si mesma novamente, a dar voz aos seus sentimentos e a estabelecer limites saudáveis. Ela se reconectou com seus amigos e familiares, aqueles que Pedro havia tentado afastar, e encontrou neles um apoio incondicional que a ajudou a se reerguer. Com o tempo, Ana sentiu a necessidade de transformar sua experiência em algo positivo. Decidiu compartilhar sua história, anonimamente, em um fórum online e em palestras locais, alertando outras pessoas sobre os sinais insidiosos do gaslighting e do abuso psicológico. Sua voz, antes silenciada, ecoava agora com a força de uma sobrevivente, tornando-se um farol para aqueles que ainda estavam perdidos na névoa da manipulação. Ana se tornou um exemplo de superação e empoderamento. Ela encontrou paz em sua vida solo, dedicando-se aos seus próprios interesses e paixões, redescobrindo a alegria nas pequenas coisas. Com o tempo, um novo relacionamento floresceu, baseado no respeito mútuo, na confiança e na comunicação honesta. Este novo parceiro, diferente de Pedro, celebrava sua força e sua individualidade e jamais a faria duvidar de sua própria mente. Ana, finalmente livre, feliz e com um inabalável senso de si mesma, olhava para o futuro com a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre a libertaria. Sua jornada, marcada pela dor e pela escuridão, culminou em uma redenção brilhante, uma prova da resiliência indomável do espírito humano.